Homem-Aranha está passando por sua pior fase nas HQs nas últimas décadas, todos nós já sabemos, certo? Mas o que se debate muito atualmente entre os fãs do personagem é qual caminho que o Homem-Aranha deve seguir atualmente, como deve ser trabalhada essa nova fase do Homem-Aranha, para que ele possa voltar a brilhar dentro das HQs. E bem, é aí que entra a importância do Homem-Aranha Ultimate de 2024, escrita pelo Hickman, porque ela trouxe algo novo para o herói. Dessa vez ele não é mais o garoto adolescente ou o jovem na faculdade. Ele agora é o Peter Parker, adulto, casado e com filhos, e que no universo sem super-heróis começa a agir como o Homem-Aranha. E claro, esse universo é sim de outra dimensão, mas ela trouxe aspectos importantes, que na minha visão deve ser o ponto inicial para o futuro do Homem-Aranha dentro das HQs. Quando pensamos em reconstruir o Homem-Aranha dentro do universo principal da Marvel, o primeiro ponto que precisa ser entendido é simples. O personagem precisa voltar a crescer. Durante muitos anos, a Marvel pareceu presa em uma ideia de manter o Peter Parker eternamente jovem, eternamente confuso, eternamente preso nos mesmos problemas da adolescência. Isso funcionou por muito tempo, porque o Homem-Aranha sempre foi sobre um herói de identificação. O garoto tímido, sem dinheiro, tentando equilibrar responsabilidades, enquanto a vida desmorona ao redor dele. Mas existe um problema nisso. Os leitores cresceram. Os fãs que acompanharam o personagem por décadas não têm mais 15 anos. Muitos hoje são adultos, trabalham, têm relacionamentos, têm casamentos, têm filhos, contas para pagar. E o Peter, ironicamente, ficou parado no tempo. E é justamente por isso que o universo Ultimate recentemente conseguiu tocar tanta gente, tantos fãs do Homem-Aranha. Porque ele finalmente apresentou algo que muitos fãs esperavam por anos. Um Peter Parker maduro, um homem mais velho, experiente, casado e pai de família. Alguém que não está tentando mais descobrir quem é, mas tentando equilibrar responsabilidades muito maiores. E talvez esse seja o novo caminho que o universo principal deveria seguir. Para começar uma nova era do Homem-Aranha no universo 66, a Marvel poderia pegar os melhores elementos da nova fase do Ultimate e adaptar para o principal. Não copiar completamente toda a história, mas entender o motivo pelo qual aquilo fez tanto sucesso. O segredo não está apenas no Peter Parker casado ou ter filhos. O segredo está no amadurecimento que o personagem teve. Está na sensação de evolução real que ele teve. Imagina o Peter Parker já na casa dos 40 anos. Não como um herói aposentado ou cansado, mas como alguém que passou décadas sendo o Homem-Aranha. Um homem marcado pelo tempo, pelas perdas, pelas vitórias e pelos erros que ele cometeu. Um Peter que trabalha há muitos anos no Clarim Diário, ou talvez até em outra área do jornalismo. Alguém respeitado profissionalmente, experiente, mas que ainda seja seguro de si. Isso automaticamente mudaria completamente o tom das histórias do Peter. Ao invés de vermos novamente tramas adolescentes ou problemas repetitivos sobre falta de dinheiro e romances estáveis, poderíamos acompanhar conflitos muito mais profundos. Questões sobre envelhecimento, sobre o legado, sobre o medo de não conseguir mais acompanhar o ritmo da cidade, sobre perceber que seus vilões continuam surgindo enquanto seu corpo já não responde da mesma maneira antes. E isso abriria espaço para histórias extremamente humanas. Peter tentando salvar Nova York, enquanto precisa lidar com problemas dentro do casamento, discussões reais com Mary Jane sobre a ausência, a responsabilidade e os perigos constantes daquela vida. O medo de perder pessoas importantes outra vez, a culpa acumulada de anos sendo Homem-Aranha. Além disso, os vilões clássicos também ganhariam uma nova dimensão nesse novo cenário, porque não seria apenas mais um confronto entre herói e vilão, seriam inimigos envelhecendo juntos. O Norman poderia ser apresentado como alguém ainda mais obcecado pelo Peter depois de décadas tentando destruí-lo. O Dr. Octopus poderia apresentar o reflexo sombrio de um homem que foi consumido pela própria ambição ao longo dos anos. O Electro, o Homem-Aranha, Mistério, enfim, todos eles poderiam carregar cicatrizes do passado, criando histórias mais pesadas e emocionais em cada edição da HQ. Outra coisa interessante seria ver como o Peter mais velho se adaptaria ao mundo moderno. A tecnologia mudou, os heróis mudaram, a própria Marvel mudou. O Homem-Aranha poderia se sentir deslocado às vezes, tentando entender uma geração nova de vigilantes, heróis mais jovens. Isso seria uma possibilidade incrível, porque colocaria o Peter numa posição que ele nunca teve antes, que é a de mentor. Não apenas o garoto que aprende, mas o homem que ensina. Isso aproximaria muitos personagens dos fãs novamente, principalmente aqueles que cresceram lendo essas histórias, porque o Peter envelheceria junto com o público. Isso criaria uma conexão muito mais forte do que simplesmente reiniciar o personagem eternamente. O mais curioso é que o Homem-Aranha sempre foi um personagem de responsabilidade, mas talvez agora tenha chegado o momento de explorar uma responsabilidade diferente do que ele teve. Não apenas a responsabilidade de salvar as pessoas, mas a responsabilidade de construir uma vida, de manter um casamento estável,
de proteger uma família, de aceitar que o tempo dele passou, que ele já não é mais o mesmo jovem de antes. E sinceramente, isso não tornaria o Homem-Aranha menos interessante. Pelo contrário, talvez essa seja justamente a evolução que o personagem precisa depois de tantas décadas. Porque vendo Peter Parker preso no mesmo ciclo eternamente é o que muitos fãs atualmente não querem mais. Eles querem finalmente ver o Peter crescer e evoluir. Mas e aí, vocês concordam comigo? Concordam com a minha opinião? Ou vocês acham que a Marvel deveria focar em outra coisa? Digam aí nos comentários. E até o próximo vídeo.